aula, tá? Já vou exibir aqui as atividades para a gente começar aí a fazer, ok? Então, nós vamos começar fazendo na página 18 da apostila, tá? Tem esse material aqui de Organize as Ideias. Estão todos me ouvindo bem ou tá baixo? Não, que página é essa? Eu estou ouvindo bem. Página 18 da apostila, Maria Eduarda. Ah, tá. Ok? Aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, a gente vai preencher esse quadro que tem aqui, tá? Primeiro, a gente vai preencher esse quadro. Então, analise a imagem a seguir e complete com as informações que faltam, né? Um órgão é formado por... Então, aqui está mostrando o órgão, né? O estômago, né? E está mostrando como é que é a parede do estômago. Então, se você ver, ó, ela é cheia de dobrinhas, tá? E todas essas dobrinhas são formadas por tecidos, por várias camadas, né? Então, se a gente notar aqui, ó, a gente tem tecido epitelial, que é o que vai estar revestindo todo as dobrinhas, né? Todo o estômago. Nós temos aqui o tecido conjuntivo, que é esse aqui embaixo, né? Que ele vai dar aí a união e o suporte para o tecido epitelial, certo? Nós temos aqui, embaixo do tecido conjuntivo, a gente tem tecido muscular, que é o que vai fazer as contrações do músculo do estômago para que ocorra a digestão. E embaixo do tecido muscular tem o tecido nervoso, que vai passar informação para o tecido muscular que ele precisa contrair, né? E que vai passar informação aqui para glândulas que tem aqui no tecido epitelial, que precisa liberar o suco gástrico. Então, olha só como o nosso corpo é complexo, né? Então, tem o tecido epitelial que reveste, e vai ter as glândulas aqui, que são representadas aqui por esse monte de bolinha, acredito eu. E são essas glândulas que vão liberar o suco gástrico dentro do estômago, tá? A gente vai ter o tecido nervoso, que vai passar as informações de quando precisa produzir o ácido e quando tem que fazer a contração, e vai estimular o tecido muscular a fazer a contração, fazer a movimentação para que ocorra a digestão, tá? Então, aqui, um órgão é formado por diferentes tipos de tecido, certo? Agora, faço um esquema que demonstre os níveis de organização dos seres vivos. Então, ele começa aqui com a célula. Da célula até a formação de tecido, porque um monte de célula aqui, ó, vamos ver aqui, tecido epitelial. Se eu pegar uma única célula aqui, é uma única célula epitelial. Um conjunto dessas células, ó, um monte delas, todas juntinhas, agrupadas, eu tenho um tecido. Com esse tecido, eu consigo formar um órgão, ó, o estômago, certo? O sistema seria o sistema digestório, certo? Que começa lá na boca, né? O sistema digestório começa aqui na boca, desce aqui pela laringe, pela faringe, passa pelo estômago, pelo esôfago, desce para o estômago, depois vai para o intestino, intestino reto e ânus, tá? Então, tudo isso daí seria o sistema digestório, ok? E o conjunto dos sistemas, né? Sistema digestório, sistema excretor, sistema endócrino, né? Todos os sistemas que nós temos formam, então, o organismo, ok? Tudo bem? Quem não conseguir pegar as informações agora, depois assiste o vídeo e aí pega as informações, tá bom? 2. Com a ajuda de seu professor, analise o resultado do hemograma abaixo. A gente tem aqui hemograma completo. Então, hemácias, o resultado, 3 milhões de microlitros.
Hemoglobina, 9 gramas por... eu esqueci o que significa o DL, mas aqui não está dizendo qual é a referência, mas tudo bem. Acho que é decilitros, acho. Leucócitos, 6.000 microgramas por litro. Microlitros, né? Aqui é microlitro. Plaquetas, 242.000 microlitros, né? E aqui desse lado, eu tenho valores de referência, né? Então, aqui, valor de referência entre 4 e 5 milhões de microlitros. Aqui deu quanto? Deu 3 milhões. Então, eu posso dizer que tem uma contagem de hemácias está abaixo do valor de referência. Hemoglobina, 9 gramas por decilitro, né? Valor de referência de 12 a 16 gramas. Então, também está baixo aqui esse valor. Leucócitos, né? Os valores de referência de 3.500 a 10.500. Está dentro aqui desses valores. Plaquetas, de 150.000 a 450.000. Plaquetas deu aqui, então, dentro do valor de referência. Será que isso é preocupante? Vamos analisar. Então, aqui. Sabendo que os valores de referência presentes no resultado do hemograma são determinados com base na análise de pessoas saudáveis, né? O valor pode mudar também de acordo com a técnica. Aplique os conhecimentos que você tem sobre células e tecidos e responda as questões a seguir. Quais tipos de células você identifica nesse resultado? Que tipo de tecido elas estão associadas? Então, quais são os tipos de células que a gente identifica? Nós temos aqui as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E a hemoglobina? A hemoglobina não é célula, tá? A hemoglobina é uma proteína que fica dentro da hemácia, ok? Então, hemoglobina não é célula, é proteína que fica dentro da hemácia. Célula aqui são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, ok? E a que tipo de tecido elas estão associadas? Ao tecido sanguíneo, certo? É o nosso sangue, ok? As hemácias a gente também chama de glóbulo vermelho, o leucócito de glóbulo branco, tá? E as plaquetas de plaquetas mesmo, ok? Analise o resultado do hemograma, comparando os valores de referência com o resultado. O exame está normal ou alterado? Justifique a sua resposta. Então, como a gente estava falando, né? Então, aqui, ó, o resultado de hemácia e de hemoglobina, eles estão abaixo do valor de referência. Então, eu posso dizer que o resultado está alterado, né? E qual é a justificativa? Que os valores de hemácia e hemoglobina estão abaixo dos valores de referência, ok? Ou que estão com baixa contagem, também é a mesma coisa. C. Antes de uma cirurgia, geralmente o médico pede um hemograma para avaliar o número de plaquetas. Por que esse cuidado é importante? Porque as plaquetas, elas são extremamente importantes para o processo de coagulação. Quando a gente machuca, né, que sai sangue, depois de uns minutinhos para de sangrar, não para? Pessoal, presta atenção no que eu tô falando e deixa para copiar daqui a pouquinho, tá bom? Isso daí vai ficar disponível lá no grupo, vocês podem copiar depois. O mais importante é prestar atenção agora, tá? Então, o que acontece? Quando a gente machuca, né, a mão, machuca o cotovelo, machuca a perna, tira uma tampa do dedão quando chuta a parede, né? Ou quando chuta uma pedra. Então,
começa a sangrar. Depois de um tempinho, esse sangramento para. Quando é um machucado pequeno, ele para. Por que ele para? Porque essas plaquetas aqui, elas vão se acumular naquele lugar e junto com uma substância que a gente produz chamada fibrinogênio, ela vai fazer o quê? Processo de coagulação daquele sangue. Ele vai parar de sangrar e vai começar o processo de cicatrização, ok? Então, ela é extremamente importante por isso. Quem tem as plaquetas abaixo desse valor aqui de 150 mil, tem dificuldade de coagulação. Isso acontece, por exemplo, com as pessoas diabéticas, tá? Então, elas têm aqui uma deficiência aqui na coagulação, só que não é por conta das plaquetas. O diabetes tem dificuldade de coagulação por conta da produção de fibrinogênio, tá? Fibrinogênio é uma substância que, junto com a plaqueta, vai fazer aí a coagulação, vai tampar aquele buraquinho que estava saindo o sangue. Tudo bem? Não se preocupem, porque isso daqui vai estar lá no nosso... Livro de atividades. Vocês notaram que normalmente eu uso do aluno e eu estou usando o do professor hoje, né? Justamente para facilitar a vida de vocês, tá? E para quando vocês forem procurar lá na live, para vocês poderem colocar a resposta direitinho e para me enviar, vai estar bonitinho a resposta lá. Agora a gente vai para a página 10 do caderno de atividades. Página 10 do caderno de atividades. Pronto? Prontito. Então, vamos lá. Esses dois exercícios que estão aqui é da atividade anterior. Então, esses dois aqui, como a gente já fez vários que são iguais a eles, nós não vamos fazer esses dois aqui, tá? Nós vamos fazer esses dois aqui, o 14 e o 15, níveis de organização. Então, não é para fazer para o 12 nem o 13? 12 e 13 não precisa fazer. Se quiser fazer para estudar, pode fazer, mas não precisa fazer, tá bom? Se vocês quiserem, pode deixar eles que depois eu vou usar para fazer revisão e aí a gente faz. Então, aqui, níveis de organização dos seres vivos. Aqui é para completar, né, na sequência. Lembra que a gente fez ali na página 18? É a mesma coisa. Então, célula, um conjunto de células, a gente tem os tecidos, conjunto de tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas e os sistemas vão formar o organismo, tá? Que no caso aí, no nosso caso, forma o ser humano, ok? Antes de ficarem copiando desesperadamente o que está aqui, presta atenção no que eu estou falando, e aí depois vocês copiam, tá bom? Analise as afirmações a seguir. Verdadeiro ou falso? Para as falsas, depois converta as afirmativas em verdadeiras e registre as corrigidas nas linhas. Então, A. Os órgãos são sempre formados por um único tipo de tecido. Claro que não, a gente já viu ali no estômago, né? O estômago é formado por quê? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, a gente tem 4 tecidos diferentes compondo o estômago, né? Então, essa primeira aqui está errada. Os tecidos são formados por células com funções semelhantes. Exatamente. Então, por exemplo, o tecido epitelial. Todas as células do tecido epitelial têm a mesma função. Todas as do tecido nervoso têm a mesma função. Não é exatamente a mesma, mas são semelhantes às suas funções, né? C. As células que pertencem a diferentes tecidos podem ser muito distintas, mas têm estruturas
semelhantes, né? Então, como assim, professora? Células que pertencem a diferentes tecidos podem ser muito distintas, mas têm estruturas semelhantes. Como é que é isso? Quando a gente vai analisar os tipos de células, né? A gente tem, por exemplo, a célula epitelial, que é achatadinha. A gente tem célula cúbica, célula prismática, tá? Mas, de maneira geral, elas são semelhantes. Todas têm membrana plasmática, todas têm núcleo, todas têm citoplasma, todas têm organelas. Então, a sua estrutura é bastante, ok? D. Tecidos são formados por órgãos que realizam determinada função. Na verdade, não. Na verdade, é o contrário, né? É os órgãos que são formados por tecidos, ok? Então, são os tecidos que são formados por órgãos. É o contrário. Então, aí, Maria Eduarda, fecha o seu microfone, meu amor. Ah, desculpa. E aí, os diferentes sistemas de um organismo funcionam independentemente um dos outros. O que vocês acham? Eu sei que aqui vocês já estão vendo a resposta, mas o que vocês acham? Vocês acham, por exemplo, o sistema digestório, ele funciona separado do sistema nervoso? Não, né? A gente precisa do sistema nervoso para fazer com que a musculatura do sistema digestório funcione. Se o sistema nervoso não mandar, falou, agora está na hora do esôfago, né? Está na hora de empurrar esse alimento para baixo, chegar no estômago. Ó, agora precisa amassar e precisa empurrar. Aí chega no intestino, ó, agora precisa absorver e continua empurrando e amassando essa massa, né? Se não tiver o sistema nervoso junto para fazer isso, a gente come e a comida fica entalada aqui. A gente vai precisar do dedinho para empurrar, né? Então, os sistemas, eles funcionam um interligado no outro, ok? Professora, Nós vamos estudar isso um pouquinho daqui a pouco, quando a gente começar a estudar os sistemas, vocês vão entender melhor essa explicação. Fala, Maria Eduarda. a gente é para corrigir as falsas? Claro. Não é o que Tá, amém. aqui, ó. Para as falsas, V para verdadeira e F para falsa. Depois converta as afirmativas falsas em verdadeiras e registre-as nas linhas. Então, aqui já tem a correção delas, tá? Depois vocês copiam, ok? Calma aí, peraí, professora, rapidinho. Não, depois Rapidinho, vocês copiam, tá bom? Vai ficar ali eu tiro um print. bonitinho. Vocês, eu vou postar essa live Mas aqui, página você vai? Página 13. Então a gente não vai fazer a 16, nem a 17? Não, nós vamos fazer depois, porque precisa de um outro conteúdo para fazer essas páginas. Ok? Tá. Então vamos lá. Página 19. Leia o texto a seguir. Nele há algumas informações sobre a história do estudo do sangue. Durante toda a história humana, o sangue tem sido relacionado à vida e à vitalidade. Já na Bíblia, é dito que o sangue é a vida. Mas a descoberta da circulação sanguínea ocorreu apenas em 1628 pelo médico britânico William Harvey. E o uso terapêutico do sangue é ainda mais recente. Somente no início do século XIX foi feita a primeira transfusão de sangue humano. Apenas na década de 1920, isto é, há menos de 100 anos, os 3 maiores riscos associados às transfusões foram efetivamente controlados: a coagulação sanguínea, a infecção e a incompatibilidade dos grupos sanguíneos. Ao longo da história, muitas substâncias foram investigadas como substitutos ao sangue humano para uma de suas funções, o transporte de oxigênio. Entre elas estão o leite, o vinho, a cerveja,
o ópio, soluções salinas, o sangue animal, etc. Apesar de comum, o termo substituto sanguíneo é evidentemente incorreto, uma vez que, até a presente data, não existem fluidos capazes de realizar todas as funções sanguíneas, excetuando-se o próprio sangue. Ou seja, fora o próprio sangue, não tem nenhum outro que seja capaz de fazer todas as suas funções. Então, sobre o sangue, responda as questões a seguir. A. Como é chamada a parte líquida do sangue? É chamada de plasma, tá? E quais são os elementos que estão imersos no sangue? Então, são as células, né? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas, ok? B. Quais são as células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio? São as hemácias, tá? Podem ser chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Lembra que eu falei da proteína, da hemoglobina que fica dentro da hemácia? O oxigênio, quando está lá no pulmão, ele vai se ligar, vai dar a mãozinha para a hemoglobina, e essa hemácia vai pegar esse oxigênio e vai levar lá para as nossas células. Depois que ela deixa o oxigênio lá, ela vai dar a mãozinha para o CO2, vai trazer ele para o pulmão e ele vai ser jogado para fora. Então, olha só que trabalho enorme que essas células têm, a importância dessas células, ok? O texto fala em incompatibilidade dos grupos sanguíneos. Quais são os sistemas sanguíneos mais comuns para os seres humanos, né? Os mais comuns são os sistemas ABO e sistema RH. Embora existam aí outros tipos de sistemas, mas os que a gente mais conhece são esses dois, tá? Os neurônios são células especiais do sistema nervoso. Tá. Esse daqui a gente não vai fazer, tá? Porque sistema nervoso a gente ainda não estudou, a gente vai estudar depois. Então, é só essas daqui, ok? Pro, eu copiei tem problema essa da ADA 20? Não tem problema, tá? Depois eu vou postar esse vídeo e aí vocês podem copiar para o vídeo, dar pause e aí vocês copiam aí as respostas. Ô, Pro, então a gente não vai fazer nem a página 11, a 16, a 17 Só depois. e a 12. Só depois. Ok? Eu vou pôr agora lá na página 17. A página que fala sobre o sangue. Eu vou falar um pouquinho para vocês. E a apostila? Sim, na apostila. Tá. Cadê aqui? Página 16, né, Pro? E página 17, ó. A 17. Isso. Falar um pouquinho sobre esse pedacinho aqui, ó. Saiba mais. Falar sobre os tipos de sanguíneos, né? Então, olha só. No início do século XX, o pesquisador australiano Karl Landsteiner, né, ele desenvolveu o sistema ABO. O que significa sistema ABO? Através da pesquisa que ele fez, ele descobriu que a gente tinha aí 3 tipos sanguíneos: o tipo A, o tipo B e o tipo O. Por isso se chama sistema ABO. E na combinação do tipo A e o tipo B, a gente acaba encontrando aí o tipo AB, que é esse daqui, tá? Em parte, ao descobrir esse sistema, resolveu parte do problema de incompatibilidade sanguínea nos processos aí de transfusão sanguínea. Só que, o que aconteceu? Ainda estava tendo problema, tá? E aí ele descobriu continuou suas pesquisas, e aí ele descobriu o fator RH. RH
vem de macaco da espécie Rhesus, tá? Então, ele deu... por quê? Porque nesse macaco, ele tem esse tipo aqui de sistema sanguíneo, tá? E que foi encontrado no nosso também. E aí, a partir do teste desse teste de macaco, né, com sangue de macaco, ele descobriu que algumas pessoas, quando você pega o sangue e mistura com o sangue desse macaco, ele dava uma coagulação. Então, era chamado de RH positivo. E quando não acontecia essa coagulação, era chamado de fator RH negativo. Então, o que aconteceu? Então, pessoas com o tipo sanguíneo A, algumas tinham reação ao RH e outras não. Então, começou a ter o A positivo e o A negativo. Depois, ele testou o B, a mesma coisa. B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Ok? Quando vocês estiverem no ensino médio, não sei se a gente vai falar disso de novo no 8º ano, mas vocês vão estudar um pouquinho mais aprofundado sobre esse sistema, tá? Como é que ele funciona. Tudo bem? Aqui tem uma pesquisa para ser feita, né? E você já sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Então, o que vocês vão fazer, tá? Isso aqui fica como lição de casa. Vocês vão perguntar para os seus pais, né, para os responsáveis, e vão anotar aí o tipo sanguíneo dos seus pais e o tipo sanguíneo de vocês, ok? Então, essa é a tarefa de casa. Então, eu já vou parar aqui a gravação.